Foi o Rockefeller e o Edir Macedo, querido, que construiu esse templo. O Papa permitiu, querido. Rockefeller, que era um judeu, e Edir Macedo também é judeu, permitiram, querido, os judeus construir o Templo de Salomão, que está em Jerusalém, querido, que está em São Paulo. Esse é o único, querido. E esquece aquele templo de Jerusalém lá, querido, que lá é mentira. Aquela mesquita lá em Israel, esquece aquilo lá, querido. Aquilo lá é mentira. Aquilo lá é para enganar os bobos da corte. Tá bom? Aquilo lá nunca vai ser templo de Salomão lá em Jerusalém, não, querido. Lá em Israel, não. Aquilo lá é mentira. Aquilo lá é a mesquita dos muçulmanos, querido. Esquece aquilo. Tá na história confirmando, amado. O povo é fogo, o povo não sabe discernir, não, amado. Então, olha só, na história, na teologia, no caso, na teologia, eu aprendi que foi o maior reinado de Salomão, amado. O maior reinado de Salomão, amado, 900 anos antes de Jesus. Olha só, hein? 900 anos antes de Jesus. O reinado de Salomão. Só que eles mudaram de nome, amado. O Salomão não era o nome de Salomão, não, amado. Sabe qual é o nome dele? O nome dele era Shac. O nome de Salomão era Shac. Aí de Shac mudaram para Shalomão. Shalomão. Aí depois mudaram para Shilomão. E agora mudaram para Salomão. Viu, amado? Salomão, Shilomão, Shalamão. E o nome dele é Shac, amado. O nome dele era Shac. Ou seja, o maior reinado, amado, desse rei chamado Shac. E ele reinava onde, amado? Entre aqui os Maia, ó. Ele era, amado, da tribo Maia, o Shac, que mudaram para Shalamão e Shilomão. E agora Salomão. Então, amado, era o maior reinado ali entre os Maia, ó. O rei Shac. Que é exatamente, amado, certinho, ó. 900 anos antes do Tibiriçá, amado. Bate tudo certinho, amado. De história e 4 anos de teologia, se não tiver discernimento, amado, vai ficar igual esses historiadores, ó. Ensinando tudo que eles aprendem. É mentira, tem que saber discernir, mano. Então, esse Shac viveu 900 anos antes do Jesus, antes do Tibiriçá, ou seja, 1.400 anos atrás, mano. Então, vou mandar esse vídeo para você. Só que o historiador falou aí 1.500, né? Ele falou 1.500 anos atrás, mas não é 1.500 anos atrás. É 1.400 anos atrás. Foi exatamente a data do reinado de Salomão, de Shac, que reinava ali entre os maias. Então, amado, olha só o que diz a teologia. Que por causa da idolatria, as 10 tribos se separou das 3 tribos, na teologia, né? Mas não foi isso não, amado, é mentira. Isso aí a teologia ensinou errado. Sabe por causa de quê, amado? Que as 10 tribos se separaram das 3 tribos? É porque tinha muita gente, amado. Tinha 20 milhões de pessoas, amado. Olha só, no tempo do reinado de Salomão, tinha 20 milhões de pessoas. Mas aí não vai achar isso na teologia, não, amado. Eles não vão saber discernir isso, não. Então, amado, tinha 20 milhões de pessoas aproximadamente no tempo do reinado de Salomão. Então, amado, nas tribos incas, astecas e maias junto, tinha aproximadamente 10 milhões, amado. E nas outras 10 tribos, tinha aproximadamente também 10 milhões. Ou seja, 10 milhões das 3 tribos com 10 milhões das 10 tribos. Seria 20 milhões. Então tinha muita gente, amado, para ocupar uma terra só. Então, amado, eles tiveram que se dividir. 10 milhões ficaram lá entre os incas, astecas e os maia, que era no tempo do reinado de Salomão, que ele governava 10 milhões. Aí depois o filho dele foi o sucessor, né, que é o Roboão. Então, como eles tinham muita gente, amado, eles tiveram que dividir. Aí veio 10 tribos pro sul. Diz isso na teologia, mano. Na própria Bíblia diz isso. Que 10 tribos foi pro sul e 3 tribos pro norte. Ou seja, as 3 tribos continuaram lá, mano. As 3 tribos continuaram ali no norte. Que aí no mapa mundi diz que é Estados Unidos, Canadá e México. É nome moderno, né? Que não é esses nomes. Então as 3 tribos ficaram ali e 10 tribos veio para aqui. Então, quando os europeus chegaram ali, amado,
Entre os incas, astecas e os maia, tinha 10 milhões, amado, que estava na responsabilidade do reinado de Salomão e Roboão. Ou seja, quando que eles chegaram ali, amado? 500 anos atrás, ó. Há 500 anos atrás, amado, tinha 10 milhões de pessoas ali. E quando eles chegaram aqui no Brasil também, amado, tinha 10 milhões aqui, amado. Nas 10 tribos aqui, tinha 10 milhões, amado, há 500 anos atrás. Tem livros aí que fala isso, ó. Tem livros que fala 6 milhões, tem livro que fala 8, mas tem livro que fala 10. Ou seja, há 500 anos atrás, quando os europeus chegaram aqui, tinha 10 milhões aqui. E quando eles chegaram ali, amado, na mesma data, amado, que os gregos romanos, que os papas mandaram o Colombo para ali, que os judeus, foram os judeus que patrocinaram, amado, o Colombo. O tataravô de Silvio Santo, Abravanel. Eles eram judeu, amado, judeu, maçônico, grego-romano. Então patrocinaram o Colombo para ali, em 1492, e patrocinaram o Cabral para aqui, para o sul, em 1500. Então, amado, quando eles chegaram aqui no sul, tinha 10 milhões de pessoas, amado, das 10 tribos. E quando eles chegaram no norte também, amado, tinha 10 milhões de pessoas lá, amado. No norte, que é Estados Unidos, Canadá e México hoje. Então, amado, eles se dividiram por quê, amado? Porque tinha muita gente, amado. Então era pouca terra para muita gente. Eles tiveram que se separar. Mas a Bíblia, amado, e a teologia, como eles reformaram a história, fizeram do jeito deles a história, reescreveram a história, aí eles botaram o que na Bíblia? Que foi por causa de idolatria. Não foi por causa de idolatria, não, amado. Era por causa de muita gente. Então, amado, eles trocam tudo de nome, amado. Então foi tudo agora, amado. Aí eles inventaram aí um tal de Cristo há 2020 anos atrás que não existe, amado. O Cristo foi agora, 500 anos atrás, que foi o Cristóvão Colombo, que morreu em 1506. E o Jesus é o Tibiriçá, que morreu em 1562. Então, amado, é tudo certinho, as pessoas têm que saber discernir, mano. Se não souber discernir, não adianta. Isso que a gente está falando para eles vai ser loucura. A verdade, amado, para eles, para os leigos, para as pessoas que não entendem, né, que estão cauterizados já, com falsos ensinamentos, a verdade para eles se transformou em loucura. E a loucura mesmo, a enganação mesmo que eles vivem, eles acham que é verdade, amado. Então, amado, é isso. Tá bom? Foi 1400 anos atrás, ou seja, 900 anos antes do Cristo, que é o Cristóvão Colombo, era o maior reinado ali, ó, do rei Shaque, que é Xalama, Anchilomo e Salomão. E outros nomes mais, né? Que é um montão de nome. E esse Malaquias, que um anjo que não existe, que falou a Bíblia, vocês acham que foi algum profeta, algum sacerdote que falou a Bíblia? A Bíblia é premeditada, querido. Então, eles premeditam, escrevem mais ou menos o local e pronto, querido. E eles podem mudar de local ou eles podem fazer se cumprir 100% a premeditação deles, ué. Tá bom, querido? Isso aí não é profecia de anjo do Criador que falou com ninguém, não, querido. Isso aí é profecia de mão de padre, bispo de Roma, querido. Tá bom? Então é isso, vocês têm que entender isso. Tira isso da cabeça, que não existe livro nenhum na Terra, querido, que Criador mandou escrever, não, querido. Sai disso, querido. Sai dessa ilusão, querido. Não existe livro santo, não, querido. Todos os livros é enganação, querido. É premeditado. Tá bom? Então sai disso, querido. Não leva livro à ponta da letra e dizer que é santo, não, só porque tá cumprindo, não. Premeditado, a pessoa calcula, tal, dá mais ou menos a data e pronto. Faz cumprir, ué. Tá bom, querido? Não vou ficar falando mais nesse negócio, não, querido. Negócio de... Que a filosofia que torna uma raça superior e outra inferior seja finalmente, permanentemente
em mundo em harmonia não se dará jamais, porque haverá guerra, humores de guerra, guerra ao sul, guerra ao oeste, guerra ao norte, guerra no leste, haverá guerra. A guerra se alastrará, tá vendo a guerra? Guerra.